Presta atenção, presta atenção. Eles se enfrentam diariamente. Olha o que ele diz. O espírito Escuta, militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tchau, livre-arbítrio. Verso 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, meu arbítrio não é livre. Ou eu estou guiado. Deu para você entender? Tchau, livre-arbítrio. Para que não façais o que seja do vosso querer. Ele usa isso, ele não dá nenhum argumento para isso. Rapaz, o texto está dizendo que nós temos que tomar uma atitude de andar pelo Espírito, para que não venhamos fazer o que seja do nosso querer. Quando Paulo fala aqui, não faça o que seja do vosso querer, Paulo está dizendo para que vocês não se deixem dominar pela natureza caída, pecaminosa, que é o querer do homem, é voltar às práticas do pecado. O querer do homem sem a graça de Deus. O querer do homem escravo do pecado. Mas o homem já salvo, liberto em Cristo, ele tem que agora se policiar, se determinar a se submeter à vontade de Deus, para não andar mais na vontade da natureza caída, mas andar no Espírito. Paulo está dizendo isso. Paulo não está dizendo aqui que não existe livre-arbítrio. E ele usa, irmão. Você ouviu aí, viu? Ele diz tchau, livre-arbítrio. Como se não existisse livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é uma doutrina que Deus ele traz lá no Velho Testamento, e Jesus em todo o Novo Testamento, Jesus trouxe essa orientação. Os apóstolos pregaram isso. Se você ler segunda carta de Paulo a Timóteo 4:7, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Portanto agora me está guardada a coroa da justiça, que eu irei receber, e não só eu, mas todos aqueles que permanecerem nesse combate e for até o fim. O que é que Paulo está dizendo? Combati, eu é quem combato. Não é Deus que combate para mim. Sou eu que tenho que me arrepender. Não é Deus que se arrepende para mim. Sou eu que tenho que andar no caminho estreito. Não é Deus que anda por mim. Sou eu que tenho que entrar pela porta estreita. Não é Deus que me empurra para entrar nela a pulso. Deu para entender? A doutrina desse homem é herética. Você pode até ter uma afinidade por ele. Ele prega bonito, prega. Ele prega coisas que condiz com a palavra, prega. Mas ele infiltra encobertamente heresia de perdição. Porque o homem dizer que livre-arbítrio não existe, tchau livre-arbítrio. Eu vou botar até aqui de novo. Vou botar aqui para você ver o que ele diz. Seu coração é um campo de batalha onde estes poderes se enfrentam diariamente. Mas a Bíblia não está dizendo que não tem livre-arbítrio aqui. Contra a carne, sim, é um combate, nós estamos nele. Para que não façais o que porventura seja do vosso não façais o homem natural. Verso 17. É. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Observe o que ele vai dizer. Meu arbítrio não é livre. Ou eu estou guiado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, ou de alguma forma pela minha natureza carnal. Você não é neutro. Você não pode decidir assim simplesmente isento desse combate que está havendo no seu coração. É por isso que você precisa andar no Espírito Santo, porque por você mesmo você não vai vencer essa batalha. Se contradiz. É por isso que você precisa andar no Espírito Santo. Quem é que precisa andar? Quem é que escolhe andar no Espírito Santo? Se contradizer ou não se contradizer? Teve uma contradição aí ou não? Se ele diz que a gente não pode tomar decisão, tchau, livre-arbítrio. Aí ele vai dizer, é por isso que você precisa andar no Espírito. Poxa, rapaz, ele pega uma interpretação, ele faz essa alusão aí nessa interpretação. Nisso que ele falou aí, tem nada a ver. Ou você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, quando eu sou guiado por alguém me guia, eu vou se eu quiser ou não? O Espírito Santo nos guia. A gente segue a ele se quiser. Se quiser. Vou dizer a você aqui o que diz a Bíblia. Abre a tua Bíblia aí, eu vou ler para você aqui. Abre a tua Bíblia aí, Paulo vai dizer assim aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Tem que se deixar guiar por ele até o dia. Porque senão
se deixar guiar por ele, resistir ao Espírito Santo. Ele não contende contra nós. Ele não nos guia a pulso. Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Selado é guardado por ele para vencer, para não ser mais escravo da natureza pecaminosa, para não ser mais dominado por ela, para resistir, para submeter-se com as virtudes de Cristo em nós, o dom, o fruto da paz, da paciência, do amor, da fé, da perseverança. Tudo isso é o Espírito Santo que nos dá. Agora a gente tem que se deixar dominar, guiar por ele. Não entristeça. Por quê? O que é que leva a gente a entristecer o Espírito Santo? O pecado. A prática do pecado. Não dar ouvido a ele. Resistir a ele. Endurecer o coração para o Espírito Santo que nos guia. O coração fala do entendimento aqui, e o Espírito Santo nos guia na palavra. Quando a gente é guiado por algum desejo, algum prazer, alguma vontade, algum pensamento, alguma atitude, alguma intenção que não condiz com a vontade de Deus, o Espírito Santo é que está em nós, que nos entristece com aquilo que não agrada a Deus. Eu não posso resistir. Eu não posso endurecer o coração em praticar aquilo que eu estou sendo confrontado pela natureza divina que está em mim, a presença de Deus, pelo Espírito Santo, para que eu não vivas. Eu tenho conhecimento da palavra, mas não é só o conhecimento da palavra, é o Espírito de Deus habitando no crente, que torna o crente verdadeiramente igreja de Deus. Conhecer a palavra todo mundo conhece. Agora ter o Espírito Santo, só quem teve verdadeiramente o arrependimento. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é do Senhor Jesus. E quem recebe o Espírito Santo tem que se deixar dominar por ele, que é o reino de Deus. Eu só posso viver no reino de Deus se eu for guiado pelo Espírito Santo, que me guia na palavra. Quando alguém traz a palavra errada, herética, o Espírito Santo de Deus que está em mim é quem me adverte que não condiz com a palavra. Essa doutrina da predestinação fatalista não condiz com a palavra. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, irmão. Eu estou trazendo uma refutação baseado nas escrituras contra o ensino herético que o pastor Augusto Nicodemos trouxe com um vídeo que ele tem na plataforma do Kawai. E eu estou mostrando aqui, estou refutando. Estou usando a sabedoria de Deus. Não é diploma, nem título de doutor de bacharel, nem diploma de universidade de Harvard, como ele tem. Eu estou trazendo a verdade de Deus com a sabedoria simples que Cristo me deu. Com a sua palavra revelada no meu conhecimento, o entendimento dela. A verdade do Evangelho de Cristo. Olha o que diz. Hebreus capítulo... Eu vou ler do 6 até o 12. Diz assim: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se, olha irmão, olha a advertência aqui. Olha, existe livre-arbítrio ou não? É o homem que tem que responsável, o homem é responsável pela sua caminhada até o fim com Deus. Ele recebe a graça de Deus. Mas é ele que escolhe se quer continuar nesta graça para ir até o fim, ser salvo, ou se quer rejeitar a graça de Deus e voltar a viver o prazer do pecado. Porque essa doutrina ensina que o homem não consegue, ninguém pode resistir à graça de Deus. A graça de Deus é o favor que ele oferece, irmão. É tão simples entender isso. Aceita quem quer, quem não quer despreza, rejeita. Deu para entender? Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens, é todos, não é só um grupo de escolhido. E cuidado, você que é guiado pelo Espírito Santo, você que já recebeu o selo de Deus como garantia de possessão dele, quando a igreja for arrebatada, que é o corpo de Cristo, todos os salvos no mundo inteiro, para que você participe tem que estar selado pelo Espírito Santo de Deus. Não entristeça ele, senão você perde. Ele não permanece um homem em pecado. Você pecou, ele está em você ainda.
Mas se você voltar à prática do pecado, o Espírito Santo não permanece em você. Porque ele é santo. Ele não vai sair de mim porque eu pequei. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus não vai sair de mim porque eu pequei. Você pode adulterar, você pode matar, você pode roubar, você pode se prostituir. O Espírito Santo não vai sair de você. Você pecou, eu enterrei, Senhor, eu matei, eu me prostituí. Ele não sai de você. Ele só vai sair de você se você permanecer matando, permanecer se prostituindo, permanecer roubando, permanecer mentindo, permanecer vivendo a hipocrisia. Aí ele não está mais nessas pessoas, porque permanece na prática do pecado. Deu para entender a diferença? O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, o versículo 8 ao 10, ele vai dizer isso. Quem é de Deus não peca. Quem peca é do diabo. Quem é de Deus não pode pecar, porque a semente de Deus está nele e não pode pecar. O que é que a palavra está dizendo aí? Não é que eu não vá pecar, porque a palavra diz, filhinho, não pequeis, mas se pecares, entendeu como é? Deus, ele sabe que nós somos falhos, que vamos cair, que vamos, por um deslize, por uma falta de vigilância, vamos tropeçar, vamos cair. Mas o que Deus quer é que o homem caia em si e volte a ele novamente, reconheça o seu pecado, como fez o filho pródigo. Ali é um exemplo para a gente aprender. A queda do homem que está na presença do Pai. Ele sai, mas deu para entender? O filho pródigo caiu em pecado e foi viver o pecado. Mas ele caiu em si e se arrependeu. E nós podemos estar tão vigilantes e de repente numa distração, a gente cair em adultério, em mentira, em prostituição, em idolatria, em feitiçaria, em tanta coisa. Mas aí o Espírito de Deus está em nós, ele não vai afastar. Ele continua em nós. Ele vai nos entristecer. Entristeça-se desse pecado que você estava, que você caiu, que você praticou. Entristeça-se desse pecado que você vacilou, por não vigiar, caiu nele. Ei, a prática do pecado é uma coisa, pecar é outra. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Quem peca é do diabo. Ele está dizendo no sentido de quem permanece no pecado não está em Deus, irmão. Quem está em Deus não permanece no pecado, não. Não é o fato de dizer eu estou em Deus, Deus está em mim, não. Porque Deus em nós, ele nos constrange ao arrependimento. Deus em nós, ele entristece a nossa alma. A gente que está com o Espírito Santo de Deus, a gente vai maquinar o mal, vamos idolatrar, vamos desejar a mulher do próximo, vamos até cair em adultério. Podemos. Pode acontecer isso? Pode. Mas o Espírito de Deus em nós não vai nos deixar achar isso normal. Vai ter um entristecimento, vai ter um remorso. Isso é o Espírito Santo de Deus nos convidando ao arrependimento. É aí que a gente tem que dar ouvido à voz dele. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele vive dentro da religião, ele mente, ele peca, ele vive na prática do adultério, da prostituição, ele é hipócrita, ele é fingido, ele vive nisso. Ele não tem constrangimento dentro dele. Isso é normal para ele. Eles apenas aparentam. Ó, irmão, não peque, não roube. Mas ele está vivendo nisso. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele não tem ainda a iluminação do conhecimento da luz de Deus na vida dele. Ele não se converteu. Ele é um religioso hipócrita. É um sepulcro caiado. Mas quem realmente se converteu ao Senhor não tem mais prazer no pecado. Ele luta agora contra a natureza. É aí onde Paulo diz, a luta da carne contra o espírito. Quem é nascido de Deus não tem mais prazer no pecado. Ele pode pecar. Agora ele tem hoje uma atitude no seu interior de se submeter à vontade de Deus. Porque ele foi esclarecido do amor de Deus em Cristo, morrendo por nós. Ele é esclarecido das bênçãos que Cristo na sua morte garantiu para nós. Ele é esclarecido da promessa que nos aguarda lá no céu. Ele olha para as coisas do alto. Ele tem a alegria das coisas do céu. Ele se dedica a agradar a Deus para não perder a promessa. Ele busca ser fiel até a morte, perseverar, combater o bom combate, escolher a não mais se deixar levar pela natureza caída, corrompida do pecado. Negar-se a si mesmo. É eu que tenho que fazer isso.
para estar na vontade de Deus, ou então eu prefiro voltar a satisfazer o desejo do pecado e sair da vontade de Deus. Isso é o homem que escolhe. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar na vontade de Deus. Ele não vai nos puxar a força. O homem está aí entre essas duas escolhas. O cara dizer que não tem livre-arbítrio, irmão, olha o que diz aqui Hebreus capítulo 3. Não endureçais o vosso, capítulo 3, versículo 7. Vou ler o 7. Olha o que diz aqui, escuta o que diz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Não é que eles não foram orientados, não é que eles não conheceram, é que eles não se submeteram ao caminho que Deus orientou a eles. Que Moisés, o líder desse povo, foi levantado para instruir esse povo no caminho. Mas Deus está dizendo, eles endureceram o coração, seguiram o caminho do seu coração. É o que Deus vai dizer lá em Jeremias 7, 23. Andaram para trás pelo desejo do seu coração e não deram ouvido à palavra. Não aceitaram a se submeter à vontade de Deus. Preferiram viver o desejo que tinham dentro das práticas do Egito. Escolha do homem, irmão. Olha o que Deus diz assim. Vede, irmãos, que o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Meu irmão, só se aparta quem um dia estava junto. Só se separa quem um dia estava junto. Só abandona a fé quem um dia teve a fé. Só desvia-se da salvação quem um dia teve a salvação. Deu para entender isso? A palavra ensina isso, irmão. Como é que o cara vem pregar dizer que não existe livre-arbítrio? Que não existe nossa escolha? Que Deus já determinou e acabou-se, pronto? Mais uma vez eu digo, para você aprender, para encerrar essa instrução nesta noite. Deus guia o homem no caminho da vida. O homem tem que se submeter à vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo lá na sua carta aos Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo... deixa eu ver aqui, que às vezes eu esqueço o versículo. Se eu não me engano é o versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo vai dizer assim aos irmãos. Paulo estava sempre orientando, irmão. Tanto Paulo como Jesus, como todos os outros apóstolos, nunca ensinaram isso, que essa doutrina da predestinação ensina ao povo. Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Quem é que tem que aprovar? Quem é que tem que aprovar? Sou eu. Versículo 11 ele diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Quem é que tem que condenar? Quem é que tem que se apartar? Quem é que tem que reprovar? Somos nós. Deu para entender? Então Deus, ele nos conduz, nos guia. O Espírito Santo de Deus está em nós para nos conduzir na vontade de Deus. Nós temos tão somente que deixar guiar por Ele. Ou então você volta a ser guiado pela natureza carnal caída do pecado. É isso que Paulo está dizendo lá em Gálatas 5, entre a obra da carne e do Espírito. Tá certo? Andar em Deus é estar na sua vontade. Jesus disse assim lá em Marcos 8:34. Quem quiser vir após mim. Jesus nunca disse os escolhidos venham. Quem quiser vir após mim, negue-se. É a escolha do homem. É eu que tenho que me negar para submeter-se à vontade de Deus. Deu para entender? Deu para entender? Então, dentro desse vídeo, o pastor Augusto Nicodemos, ele ensina que não existe livre-arbítrio. Que o homem não tem direito de tomar decisões. Que isso já está determinado. Cuidado. Esse livro está no Kawai.
Se você quiser, o título é esse aqui, ó. Andar na carne ou no espírito. Aí ele, é bonito o tema, é bíblico. Aí ele infiltra aqui um ensino da predestinação fatalista, que não existe livre-arbítrio, tem nada a ver com tão bom ensino que ele vem trazendo, mas depois ele infiltra encobertamente esse ensino de que não existe livre-arbítrio, dentro dessa explicação que ele vai dar aqui. Bonito, se você pegar, você que não entende, você vai, eita, glória a Deus, que bênção, que palavra. Mas no meio, ele vai aplicar a doutrina herética, que não existe livre-arbítrio. É o que Pedro vai dizer lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Doutores que vão introduzir encobertamente no meio da igreja heresia de perdição, que levará o povo a negar ao Senhor que vos salvou. Negar a verdade do livre-arbítrio, direito de escolha. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. Não tem esse nome livre-arbítrio. Também não tem o nome na Bíblia, não existe nome de trindade. Mas Deus é trino. É um Deus uno, em três pessoas distintas. Essa doutrina é bíblica. Só porque não tem o nome trindade, não existe a doutrina que mostra esse Deus uno, porém trino? Tem. A Bíblia fala Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Não existe o nome na Bíblia livre-arbítrio, que é o direito de escolha do homem. Mas na Bíblia ensina isso, de Gênesis e Apocalipse, que o homem tem o direito de escolher, que Deus dá ao homem o direito de escolha. No período de Noé, o povo não foi condenado ali porque Deus quis. Ao contrário, antes de Deus enviar o juízo, ele adverte, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e viva, Deus anuncia antes o juízo para o ímpio não sofrê-lo, porque Deus ele quer salvar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Quem tem que se arrepender é o homem. Arrependei-vos e convertei-vos, para Deus operar em vós a graça dele. O pastor dizer que não existe livre-arbítrio, que essa doutrina não existe, é uma heresia. Cuidado, irmãos. Tem outros vídeos dele, viu? Que eu refuto. É teólogo, é doutor, bacharel, formado na Universidade de Harvard. E você não faz o que você quer. A sua vontade é fraca, o seu arbítrio é contaminado, a sua decisão é passageira. Passageira não. Passageira não. Porque a decisão do homem vai decidir a eternidade dele. É o homem que decide a sua eternidade. O livre-arbítrio não é fraco nada. O livre-arbítrio é o direito de escolha que o homem tem, que decide a bênção ou a maldição, a morte ou a vida, Deus ou o diabo, céu ou inferno. Deu para entender? É fraco porque ele está ensinando aqui, com toda a sabedoria dele. Deu para entender? Deus não bota coleira no homem e puxa o homem para onde ele quer que o homem vá. Deus não trata o homem como animal. O animal não tem livre-arbítrio. O animal não é um ser pensante, racional. O animal não tem conhecimento de existência. O animal não é um ser pessoal. Nós somos criatura criado com desejo de escolha, decisão, evolução. Nós somos um ser racional. Pensamos, logo existimos. Nós somos um ser pessoal. Deus deu ao homem o direito de escolha. Você pega um cachorro, bota a coleira nele, ele vai para onde você quer. Sabe por quê? Porque o animal não tem direito de escolha. Ele é guiado por onde o dono quer. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Mas Ele não nos criou como um cachorro, um animal. Ele nos criou um ser pessoal com direito de escolha, de decidir. E a nossa escolha de estar com Ele em comunhão é uma escolha nossa. A nossa escolha de passar a eternidade sem Ele é uma escolha nossa. Deus deu ao homem o direito de escolha. Deus não botou coleira no homem para dizer ao homem: você vem por aqui, você vem por aqui, vai para onde eu quero. Não é assim que Deus trata com a humanidade. A humanidade tem um livre-arbítrio que Deus deu na sua soberania. Ele é soberano, mas Ele deu ao homem esse direito. E a regra que Deus estabelece, Ele não fere, não desfaz dessa regra. Essa regra é absoluta, meu irmão. Tanto é que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz,
que a causa da condenação daqueles que vão para o inferno é porque não aceitaram o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, o 11 e o 12. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que essa instrução, que esse vídeo de refutação apologético em defesa da fé, da doutrina bíblica do livre-arbítrio, possa esclarecer sua mente e livrar você desse engano, dessa doutrina anátema, de demônio, da predestinação fatalista incondicional, que ensina ao povo que não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma doutrina, é um ensino que Deus mostra de Gênesis a Apocalipse, e o homem é responsável pelas suas escolhas. Ele faz escolha que traz consequência temporal e ele faz escolha que vai trazer consequência eterna, quando ele não escolhe a Cristo para a salvação da sua alma. Ele fez a escolha que lhe levou a continuar na condenação do inferno. Jesus disse, João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, quem é o indivíduo, não é um grupo de condenado, é o indivíduo que não crê, permanece condenado. Por quê? Porque não creu nele para se salvar. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Que nesta noite você seja instruído, orientado, ensinado, iluminado com essa instrução que você recebeu agora. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Irmão, ande na luz de Deus, escolha, é você que escolhe. Submeter-se à vontade de Deus, negar e renunciar os desejos da carne, os prazeres do pecado e se manter fiel a Deus, guardando e praticando a sua palavra, para que Cristo possa dizer a você aquilo que ele disse lá na igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 8. Eis que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eita, Deus tremendo! Portanto, diante de ti pus uma porta aberta. Foi você, com a tua pouca força, com a graça de Deus, escolheu manter-se fiel à palavra de Cristo e não negar o nome dele. Amém? Essa é a escolha nossa, o nosso direito de decidir escolher. Eu escolho por Deus, eu escolho Cristo, eu escolho o céu, eu escolho me negar, eu escolho desprezar o mundo e o desejo do pecado, me submetendo, perseverando até o fim em andar na vontade de Deus, para que eu possa receber a coroa da vida quando deste mundo partir. Que você seja iluminado com essa instrução em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso: pregar, instruir, ensinar, orientar, divertir, corrigir com a palavra de Deus, pregando a verdade que liberta.